Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Tairone Marchesini Chiavone, eu sou líder do grupo de pesquisas de AI e eleição. Eu sou doutorando em Filosofia e Teoria de Direito aqui pela Casa e também em Direito Civil pela Universidade de Coimbra. Sou mestre em Direito pela Universidade de Nova de Lisboa. Nosso grupo de pesquisa sobre AI e eleições, nós buscamos desde produzir relatórios, artigos científicos e alguns reports sobre o cenário eleitoral. A ideia desse painel era justamente de falar quais são as expectativas que nós temos para a próxima eleição presidencial. Por uma questão de cronologia, eu trouxe 3 painelistas e um deles, o Matheus, ele vai trazer um pouco sobre o panorama global e local também, aqui do Sul global e também do Brasil, em relação a como que vem sendo utilizado dentro do ambiente eleitoral o uso de ferramentas de inteligência artificial. Eu começo até com uma indagação, né? Primeiro vou ler a mini-bio do Matheus. O Matheus Soares, ele é mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, é jornalista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ele é coordenador de conteúdo da Alafia Lab e do Desinformante. No início das eleições passadas, já se apresentavam impactos quanto ao uso de inteligência artificial no ambiente eleitoral. Porém, essa promessa ela não se cumpriu. Os danos que estavam previstos, os impactos que não se converteram efetivamente nos danos que se previam. E, no momento posterior, disseram para nós, não, dessa vez vão ser as eleições, na verdade, municipais, porque são mais descentralizadas, tem o potencial por ter muito mais players, então talvez a inteligência artificial ela se torne realmente a protagonista num ambiente em questões de riscos de desinformação e produção de conteúdo sintético. E nós percebemos um aumento, né, do uso da ferramenta, do mau uso da ferramenta, né, mas também ela não protagonizou os principais escândalos de desinformação. Então, a minha pergunta para o Matheus, que eu creio que a fala dele vai se nortear essa pergunta, e agora, para a próxima eleição presidencial, o que a gente pode esperar? Será que os impactos eles vão chegar, pelo menos, próximo aos danos, efetivamente? Porque o que nós vimos nas últimas 2 experiências foi uma promessa, um apontamento de riscos, possibilidade de eventos danosos, e que ocorreram numa medida diminuta perto daquilo que se previa. Mas é claro que cada vez mais as inteligências artificiais estão ficando mais sofisticadas e mais acessíveis ao público. Então o Matheus ele vai trazer na fala dele um pouco do ambiente global e do ambiente local em relação ao uso da inteligência artificial nas eleições. Perfeito, muito obrigado, Tairone, pela apresentação e também pelo convite para integrar aqui o evento e essa mesa sobre as eleições. Eu venho acompanhando essa intersecção entre IA e eleições desde o início do ano passado, né, primeiro pelo Desinformante. O Desinformante é um projeto midiático, jornalístico, que trabalha, né, sobre desinformação. A gente busca criar informações confiáveis sobre o fenômeno da desinformação. E, em seguida, o Observatório IA nas Eleições, que foi um projeto desenvolvido no ano passado, em parceria com a Alafia Lab, que é a organização que realiza o Desinformante, e a Data Privacy Brasil. E a gente teve o objetivo justamente de mapear os usos de inteligência artificial para manipulação de informação durante as eleições municipais de 2024. Então, apesar da temática da mesa ser justamente o futuro, o que é que vai acontecer no futuro, né, nas próximas eleições, eu queria começar minha fala resgatando um pouco do que aconteceu no passado, mais precisamente no ano passado, 2024, que foi considerado aí o mega ciclo eleitoral, com mais de 60 países realizando eleições mundo afora, inclusive o Brasil, né? E desde o início do ano, a gente foi identificando que diversos países estavam realizando suas eleições com, pela primeira vez, o acesso generalizado e democrático, né, democratizado das tecnologias de inteligência artificial generativa
e estava sendo utilizada tanto pelas campanhas quanto pelo eleitorado. E aqui, antes de entrar no Brasil, eu queria destacar 3 países que a gente identificou certas desinformações ou então uso de inteligência artificial pelas campanhas. O primeiro deles foi a Indonésia. A Indonésia é o candidato Prabowo, que acabou ganhando as eleições. A campanha dele utilizou bastante inteligência artificial, né, para reforçar a campanha política. Aqui, no canto, você tinha uma ferramenta que fazia selfies do eleitorado, o eleitorado baixava a foto dele e a ferramenta gerava uma selfie, uma foto com o candidato, justamente para ser publicada, né, nas redes sociais em apoio a essa candidatura. E do outro lado a gente tem esses avatares fofinhos, né, dos candidatos. Mas um ponto interessante, o Prabowo, ele é militar e ele está envolvido com diversas acusações de violação de direitos humanos e de tortura. E é interessante como a IA foi utilizada para deixar ele fofinho, para deixar ele amigável, né, como ali uma ferramenta de campanha política. O segundo país que eu queria destacar foi a Índia. A Índia, ela tem, se eu não me engano, a maior eleição de tempo assim mesmo do mundo. São 2 meses e meio de eleições, nas eleições gerais. Aconteceu ano passado. E foi um uso tão generalizado dessa tecnologia que a imprensa internacional estava chamando a Índia de laboratório de deepfakes. Justamente porque essas tecnologias foram utilizadas de maneira diversa, principalmente pelos candidatos, né? O The New York Times, por exemplo, fez uma matéria em que apontava que o candidato, enfim, produzia deepfake de si mesmo para... Só um minutinho, deixa eu só abrir aqui a água. Tomar um pouquinho de água, a boca tá seca. Desculpe. Então, os candidatos, né, produziam deepfake de si mesmo para traduzir o discurso. Então, ele gravava o discurso em inglês e criava deepfake de si mesmo, traduzindo aquele discurso em hindi, em bengalês, justamente para popularizar a sua campanha, né? Fora casos de criação de deepfakes com políticos mortos, né? Ressuscitavam esses políticos para tentar ali impulsionar certa campanha, indicar candidato X, candidato Y. Então, houve na Índia esse uso bem intenso dessa tecnologia pelos próprios candidatos e também para, né, impulsionamento de desinformação. E o terceiro e último país que eu queria destacar, antes de entrarmos nas eleições brasileiras do ano passado, foi os Estados Unidos. E aqui é uma manchete de um caso muito peculiar que aconteceu, né, nas primárias em New Hampshire, que os eleitores receberam ligações com a voz do Joe Biden. Essa mensagem do Joe Biden desencorajava os eleitores a irem às urnas votar. Então, depois foi descoberto que era deepfake, né? Foi tudo uma campanha ali criada de maneira deliberativa para tentar atrapalhar a votação das primárias democratas, né? Justamente mostrando aí o impacto, principalmente das deepfakes em áudio, em contexto eleitoral. Enfim, daí a gente chega no Brasil, né? Nós realizamos as eleições municipais do ano passado sobre as resoluções do TSE, que criou ali regras mínimas, né, para o uso de inteligência artificial pelos candidatos, proibindo inclusive a publicação de deepfakes. Eu trouxe aqui justamente para a gente relembrar isso. E daí, a partir desse uso generalizado, né, nas eleições mundo afora e as resoluções do TSE, nós do ALAF e também a Data, em conversa conjunta, a gente foi justamente ficando preocupado, né, sobre o que é que poderia acontecer nas eleições brasileiras do ano passado, e a gente criou o Observatório IA nas eleições, que aqui eu trago alguns resultados do nosso mapeamento, né, o que é que aconteceu nas eleições brasileiras ano passado em relação ao uso de inteligência artificial para manipulação de informação. Nós fizemos um mapeamento entre agosto e outubro do ano passado, e aqui foram alguns dos resultados, né, que a gente identificou ao longo do ano passado. O primeiro deles foram as deepfakes criadas pelos próprios candidatos, criadas e publicadas pelos próprios candidatos. Aqui na ponta a gente tem uma deepfake do Marçal, que ele publicou logo no início da campanha, em agosto, criticando então o candidato Guilherme Boulos, né? Era uma deepfake que não tinha a sinalização do uso de inteligência artificial. Aqui na ponta a gente tem 2 casos que aconteceram em Salvador, né, do uso de inteligência artificial pela própria campanha.
Salvador foi uma cidade que os candidatos utilizaram bastante essa tecnologia para impulsionar as próprias campanhas, né? O do meio, a gente tem o Bruno Reis, que, se eu não me engano, acabou ganhando as eleições, em que ele dançava uma trend assim, da época. Então ele teve esse rosto adicionado nesse corpo que dançava o jingle, né, da campanha. A gente também identificou a criação de jingles e narrações de vídeos, principalmente pelas candidaturas de vereadores, né, o Brasil afora, candidaturas que tinham pouca verba, então usavam a inteligência artificial para criar essas músicas de campanha, e era interessante porque eram músicas de diversos gêneros, era forró, era brega, era rock, de acordo com a região, né, a especificidade do candidato, era a utilização dessa ferramenta. A gente viu também a criação de chatbots de candidatos, não especificamente de candidatos, mas chatbots para apoiar candidaturas, para tirar dúvida do eleitorado, enfim. A gente viu também, a gente identificou casos de deep nudes, com foco principalmente em candidatas. Esse ponto foi um ponto bastante crítico, né? Justamente ali o uso bem maléfico dessa tecnologia, justamente para tentar impactar candidaturas de mulheres, né, e grupos vulneráveis, justamente para tentar ali causar um certo tipo de constrangimento a essas candidatas. Ano passado nós identificamos 5 casos, 5 candidatas dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro que foram à delegacia abrir boletim de ocorrência, justamente ali denunciando serem vítimas dessas deep nudes, né? A gente identificou também deepfakes criados pelo próprio eleitorado. Então, rolou alguns casos desses vídeos sintéticos, né? Aqui na ponta era um abraço entre o Pablo Marçal e a Tabata Amaral, que nunca ocorreu, justamente para tentar ali levantar a desinformação, a notícia falsa que eles tinham feito as pazes durante a corrida eleitoral. Enfim, mas deepfake do Datena, deepfake também focando o Alexandre de Moraes e outros ministros do STF, identificamos esses casos, né? Também a gente identificou uma deepfake do William Bonner, que era meio que uma deepfake personalizável, que você baixava no TikTok, conseguia adicionar alguns elementos do candidato, e basicamente era o William Bonner dizendo assim, esse candidato X eu apoio, esse candidato Y vale a pena você votar. Era meio que uma deepfake personalizável que estava disponível no TikTok. E, por fim, a gente também identificou casos de deepfake em áudio. E aqui eu destaco o potencial desinformativo desse tipo específico de mídia, né? Justamente porque, no caso aqui da ponta, foi o André Fernandes, se eu não me engano, candidato à Prefeitura de Fortaleza, que nem as próprias agências de checagem conseguiram bater assim, 100% que era inteligência artificial, de tão fidedigno que era a peça em áudio, né? Com a voz dele, que ele alegou que era uma deepfake. Como o Tyrone falou, assim, uma das principais conclusões que a gente teve nesse mapeamento foi que, de fato, essas deepfakes e o uso de inteligência artificial não tiveram tanto impacto no ecossistema desinformativo do Brasil ano passado, né? Tanto que a principal deepfake, a maior desinformação que nós identificamos ano passado foi o laudo falso, né, do Pablo Marçal, que foi feito sem a ajuda da inteligência artificial. Mas o que a gente identificou foi que, apesar desse impacto desinformativo ter sido muito pontual, essas tecnologias elas já estavam começando a ser utilizadas tanto pelas campanhas quanto pelo eleitorado, seja para impulsionar candidaturas, quanto também para criar, né, narrativas falsas. E um ponto que a gente se preocupava muito ano passado era o desenvolvimento dessa tecnologia, né, o aperfeiçoamento estético, inclusive, dessas peças. E a gente já começava a discutir o que é que poderia acontecer caso essas ferramentas, elas, né, caso não, à medida que essas tecnologias fossem se desenvolvendo, né, e ficando cada vez mais acessíveis ao público. E daí nós chegamos aos casos que identificamos ao longo de 2025. Antes de entrar em 2025, né, também queria pontuar que o Observatório está voltando agora. A gente viu essa necessidade de continuar os trabalhos que a gente fez ano passado, focando as eleições de 2026. Então, em breve, a gente vai relançar o projeto, né? Um projeto desenvolvido pelo ALAF e pelo Data Privacy, justamente para tentar entender quais são os usos, né, dessa tecnologia para manipulação de informação em relação à política. E aqui eu trago alguns casos que a gente já vem identificando em 2025, principalmente conteúdos publicados pelos próprios candidatos, né? No início do ano a gente teve a trend do Estúdio Ghibli, que diversas pessoas publicavam, né, seu rosto nessa trend, e alguns políticos entraram nessa onda, né, publicando
enfim, imagens do tipo. Depois que diversas organizações e pesquisadores pontuaram o gasto energético, muitos deles voltaram atrás, né, pediram desculpas pelo uso, enfim. Aqui a gente tem uma campanha desenvolvida pelo Cidadania, toda feita com inteligência artificial. São 2 peças de vídeo, se eu não me engano, 30 segundinhos cada uma, mas era basicamente toda feita com inteligência artificial, meio que simulando entrevistas com a população fictícia, né? Esse cara não existe, né? Ele é feito por inteligência artificial e foi logo no início do ano. Fora essa deepfake também do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, na época do show da Lady Gaga, que ele postou um vídeo cantando junto com ela, né? Bem humorístico, mas foi um uso de inteligência artificial. E aqui na ponta também teve uma denúncia da Lupa, mostrando como canais de YouTube já estavam produzindo conteúdos sintéticos, vídeos sintéticos para atacar o sistema eleitoral, o STF, Janja, todo feito por inteligência artificial. Aqui já é mais recente, né, a partir de junho. A gente também teve, a partir de junho, o Partido dos Trabalhadores nessa campanha bastante intensa nas redes sociais, com conteúdos feitos por inteligência artificial, né? Foram diversos vídeos publicados no final de junho e início de julho, todos feitos com inteligência artificial. E aqui um exemplo do que já está acontecendo, principalmente a partir da disponibilidade do VO3 do Google, né, que foi, se eu não me engano, final de maio, início de junho. A ferramenta foi disponibilizada ao público, uma ferramenta em que se cria vídeos muito realistas, né, de maneira muito fácil, e a partir disso que a gente vem identificando é que os principais temas do debate público e político estão sendo utilizados para criar, enfim, como temas de criação desses vídeos, né? Então a gente está vendo aí no X, no TikTok, no próprio Instagram também, diversos vídeos sobre o tarifaço de Trump, sobre o julgamento de Bolsonaro, críticas a Lula, críticas a candidato X, candidato Y, assim, e é o que a gente vem identificando também que são usos tanto pela esquerda quanto pela direita, assim, são os diversos espectros políticos estão utilizando essa ferramenta para tentar ali reforçar certos discursos, certas narrativas, enfim, a partir com a ajuda dessas ferramentas de inteligência artificial generativa, né? Enfim, gente, esse foi algum resumão assim do que a gente já vem trabalhando desde o ano passado. Como eu falei, a gente está se organizando agora para lançar o Observatório 2.0, digamos assim, e o nosso objetivo é justamente começar nesse finalzinho de ano, né, com esse um ano para as eleições, a gente fazer esse mapeamento até outubro do próximo ano para tentar justamente entender como é que essa ferramenta, como essas tecnologias elas estão sendo utilizadas, tanto pelos candidatos, mas também pelo eleitorado, para, enfim, para impulsionar certas narrativas, impulsionar a desinformação, ou até mesmo como elemento de campanha política, né, para impulsionar certas candidaturas. É isso, pessoal, muito obrigado. Maravilha, Matheus. Tá com som? Tá. Maravilha, Matheus, muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra para a Carla, para a pesquisadora Carla. Ela vai apresentar para a gente um panorama relacionado aos aspectos regulatórios, os impactos do uso nocivo e também irá abordar algumas questões relacionadas ao design de algumas plataformas que acabam favorecendo a disseminação de conteúdo sintético. Carla, você nos ouve? Tá, peraí. Deixa eu só... Teams. Isso. Aí, maravilha. Posso ir? Pode sim, pode começar. Muito obrigada, Tairone. Boa tarde a todos e todas. Como a Tairone falou, eu sou a Carla Rodrigues, sou Relações Públicas e doutoranda em Comunicação e Política pela Universidade Federal da Bahia e sou coordenadora da área de plataformas e mercados digitais da Data Privacy Brasil. Gostaria muito de começar, né, agradecendo pelo convite, por estar aqui hoje dividindo essa mesa tão qualificada, né, com o Matheus e o Wagner. Agradeço também pelo Tairone, pela organização dessa mesa, né, e por promover esse debate tão preciso, né.
trazer um pouquinho de contexto aqui para vocês, né? A Data Privacy Brasil, ela é uma organização que nasce em parceria de uma escola e uma associação de pesquisa com o objetivo de fomentar a cultura de proteção de dados e direitos digitais no Brasil e mundo, né? Então, desde 2022, nós atuamos em projetos voltados em eleições, desinformação, ilícitos de dados, iniciativas sobre usos indevidos de dados pessoais em campanhas, né, disparo automático de mensagem, por exemplo, de propagandas eleitorais, e o mais novo, a nossa mais nova iniciativa, né, como o Matheus já apresentou brilhantemente bem, que é o Observatório de IA nas eleições, junto com o Malafia Lab. Então, com o avanço das tecnologias de IA, né, especialmente com as suas ferramentas generativas, tem colocado novos complexos desafios à integridade do processo eleitoral, como a gente está abordando aqui nessa mesa hoje, né? Então, não se trata somente de uma questão técnica ou regulatória, né? Então, estamos falando de riscos concretos à democracia, segurança das candidaturas e a integridade como toda da informação e a confiança do próprio eleitorado, né? Então, trazer um pouco aqui desse aspecto, como o Tyrone falou, né? Que, por exemplo, em resposta a esses desafios, né, o TSE, ele deu um passo inédito, que foi a própria resolução 23732 de 2024, que ela altera a antiga resolução, que essa norma ela vem para atualizar as novas regras de propaganda eleitoral no ambiente digital, justamente por conta desses avanços que a gente vem tendo, né, e que a gente vem tentando acompanhar a todo momento, e que a IA ela se transforma em diversas partes e dentro também dessas plataformas digitais, e como que isso é perceptível para o usuário, que ali tem uma correlação com o eleitorado, né? Então, a resolução ela foi construída com base em normas anteriores, né, em um processo aí de escuta com os tribunais regionais eleitorais, com partidos políticos, sociedade civil, né, e entidades e universidades também. E aí com destaque também com audiências públicas que ocorreram no início do ano passado. Né? Então, eu vou trazer aqui um dos principais pontos assim, de inovação, né, e algo que fica bem estampado, né, que a IA ela pode ser utilizada na propaganda eleitoral, mas com total transparência e rotulagem explícita. Ou seja, o uso de conteúdo sintético, como multimídia, criado, alterado por IA, né, que a gente vê em vários tipos de apps, ela obriga o responsável a informar, né, de modo explícito, destacando e deixando de forma mais acessível possível para as pessoas que estão ali recebendo esse tipo de conteúdo. Né? E, além disso, a revisar a nova resolução, que trata sobre a propaganda eleitoral, o TSE introduziu também algumas novidades relacionadas à IA. Né? Então, o Matheus, ele adiantou aqui trazendo um pouco sobre os chatbots, né? Tem os avatares também, os sistemas automatizados de interação com os eleitores, né? Que é mais um sistema de conversação e de simulação de diálogo, né? Muito mais rápido, muito mais potente, que acontece em pouquinhos minutos. A resolução também, ela proíbe categoricamente o uso de deepfakes, né? Que são justamente essa modificação da imagem, voz, em vídeo e foto de pessoas e de situações, como o Matheus trouxe bem esses exemplos que ocorreram. Então, a resolução, ela impõe um dever explícito de transparência para o uso da IA na propaganda eleitoral. Então, existe uma obrigatoriedade de informar, né, a utilização desse conteúdo sintético e multimídia gerado por essa tecnologia, né, que a gente sabe muito bem que gera sessões, imagens, é responsável também por todo e qualquer tipo de conteúdo que gere memes, né, de forma mimética, de forma muito mais humorística, e que acaba passando também muitas vezes despercebido, né, justamente porque é muito verossímil, se aproxima muito do verossímil, né, então a gente fica até mesmo na dúvida de identificar essas IAs, né, então conforme o que foi aprovado, né, ela pode ser utilizada na propaganda eleitoral, mas com essa condição essencial, né, desse aviso explícito. Então, é importante também destacar que na resolução, as grandes plataformas de tecnologias, elas também serão responsabilizadas, né, caso não remova imediatamente seus conteúdos de propaganda, e principalmente os conteúdos que contenham desinformação, discurso de ódio, discursos homofóbicos, antidemocráticos e racistas, né. Então, se um candidato, por exemplo, ou uma candidata, ela utilizar o deepfake, que é esse conteúdo manipulado, né, ela poderá enfrentar uma cassação ou um registro,
né, do mandato, conforme a disposição do Código Eleitoral, mas de uma forma feita de mau uso, né? Então, a gente está tratando justamente do mau uso dessa ferramenta. Então, essa resolução, ela também põe uma série de obrigações aí também para os provedores de internet, né, e as plataformas digitais para combater essas disseminações de desinformação. Então, o descumprimento dessas regras, elas impõem uma remoção imediata do conteúdo, né, a indisponibilização também do serviço, por iniciativa das próprias plataformas ou mediante aí de uma ordem judicial. Então, existem casos mais graves, né, que podem configurar, por exemplo, abuso do poder político, né, ou uso indevido dos meios de comunicação, aí acarretando, inclusive, a cassação do registro do mandato do candidato. Né? Então, essas normas estão muito mais robustas, né? Mas a sua efetividade, assim, ela depende bastante e tem alguns desafios, né? Que é justamente a competência para aplicar a resolução, que foi descentralizada para os TREs, né? Então, os juízes de primeira instância acaba ali tendo que ter suas interpretações, então existem interpretações variadas, né? E, em muito caso, também a assimetria ali na própria fiscalização. Então, como o próprio Matheus trouxe, né, a gente fez uma iniciativa que iniciou no ano passado com o Observatório de Nas Eleições, fazendo esse monitoramento durante 20 de agosto a 31 de outubro, durante esse pleito eleitoral municipal, né, e eu vou focar somente em um caso aqui que é muito interessante, que foi o caso dos Deep Nudes, né, que, como mencionado, eles configuram a violência de gênero, né, contra as candidatas em diferentes municípios, e que as suas imagens, elas tiveram suas imagens compartilhadas amplamente em aplicativos de mensagens e sites de conteúdo adulto. Então, esses ataques, eles revelam diretamente a necessidade de intensificarmos esse combate de práticas de desinformação e violência, né? Não apenas porque eles prejudicam o processo eleitoral, mas também a integridade e segurança dessas candidatas, né? E devido ao crescimento do compartilhamento desse tipo de conteúdo, por exemplo, gerado por IA, que acaba configurando violência de gênero, esse foi um dos motivos principais e um dos fatores principais também de legisladores da Itália fazerem e agirem para regulamentar o uso da IA no país. E isso é uma notícia muito recente e que nos traz esse alerta aqui no Brasil também, que tem uma característica muito peculiar, principalmente quando a gente fala das eleições e principalmente das eleições presidenciais, né? Enquanto isso, aqui no Brasil, nós estamos em um momento muito decisivo, né? De um lado, nós temos a tramitação do PL 2338 de 2023, que busca instituir um marco aí regulatório da IA no Brasil. Do outro lado, nós temos um horizonte das eleições de 2026, que a gente está aqui tentando projetar, né, essa imagem. E que tende-se a ser um marco aí de um patamar mais sofisticado das IAs, que a gente sempre se coloca à frente para a gente poder entender também como é que vai ser todo esse cenário, né? Então, com esse pioneirismo então, do TSE de regulamentar o uso nas IAs, nas campanhas eleitorais, como o próprio Matheus trouxe um pouquinho desses resultados, ele desempenhou um papel fundamental mesmo. Então, essa regulação, ela ajudou nas eleições municipais a promover um pouco de conscientização, né? E principalmente de mitigação desse mau uso das IAs dentro das plataformas digitais, que a gente bem sabe o como que elas conseguem disseminar através da forma como os algoritmos funcionam, de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais segmentada, e que a gente pode até discutir isso aqui durante a mesa, né, mas que reforça bastante a ideia da replicação de conteúdo, né? Então, nesse contexto que a gente está aqui discutindo essa mesa, ela exige bastante vigilância mesmo constante, esse fortalecimento dessas estruturas de fiscalização, né? Porque importa que a gente tenha a ideia de que existe uma regulação, que existem entidades preocupadas com esse assunto, né? E tem iniciativas como o Observatório de Nas Eleições que precisa e está para consolidar nesse espaço democrático, né? Então, nosso trabalho ele tem sido de qualificar esse debate público, trazer dados, evidências e experiências reais para dentro das discussões regulatórias, né? E também abrir esse espaço para uma agenda construtiva. Muito obrigada e eu estou aqui ansiosa para a nossa discussão. Maravilha, Carla. Muito obrigado pela sua exposição. E agora, por último, eu passo a palavra para o professor Wagner,
Ele vai tratar de questões estritamente relacionadas ao direito eleitoral, focando na competição eleitoral e até que ponto a IA ela pode desequilibrar no pleito sob uma perspectiva de igualdade de disputa, que é a questão da paridade de armas. E apresentando um pouco o professor Wagner. Professor Wagner, ele é professor de Direito, vinculado ao Departamento de Direito Público da PUC São Paulo. Ele é doutor em Direito Constitucional aqui pela Casa, também doutor em Filosofia do Direito pela PUC São Paulo, mestre em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie e advogado sócio fundador do Gundim e Ganzella, Sociedade de Advogados. E ele atua com Direito Eleitoral e Tecnologia e também é comentarista político. Bom, vou passar a palavra para você. Você tem o palco. Obrigado, Tairone. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. É sempre um privilégio estar aqui nessa casa e faço isso na pessoa do professor e amigo Tairone. Cumprimento os organizadores do evento, os alunos, os colegas e cumprimento, sobretudo, os professores Matheus e Carla, que abrilhantaram aqui. É óbvio que o tema suscita, acho que a gente precisaria de muitas horas para discutir tudo aquilo que está relacionado ao impacto da IA generativa nas eleições, mas a fala do Matheus e da Carla, que inclusive se complementam para aquilo que eu vou falar, ainda que sobre uma outra perspectiva, mostra a importância do que a gente está discutindo aqui e, sobretudo, da necessidade da gente pensar no futuro e em como a gente garantir que a inteligência artificial, que é sim muito positiva, que traz sim muitos benefícios, que ela possa ser utilizada também no direito eleitoral para maximização dos direitos políticos, da cidadania digital. Então, a gente tem que discutir esses temas porque a gente também não pode simplesmente demonizar a inteligência artificial e afastá-la do uso do contexto eleitoral, porque a gente sabe que também existem benefícios. Então, a minha fala ela vai transitar, acho que nesses dois pontos centrais. Primeiro, a gente discutir o que significa o uso da inteligência artificial dentro do contexto do princípio democrático, da ideia de eleições, mas principalmente quais são os riscos e quais são as preocupações que a gente precisa ter quando a gente discute esse tema. Bom, primeiro a gente precisa partir do conceito do que é democracia. Óbvio que a teoria política, a teoria democrática, ela vai trazer diversas formas da gente chegar a um conceito do que de fato é democracia, um conceito plurívoco, um conceito histórico, mas eu sempre parto de uma perspectiva do conceito de democracia que vai dizer que democracia é aquela que se efetiva no chamado processo eleitoral democrático, ou seja, é uma concepção procedimentalista do que é democracia, ou seja, a exigência de que a democracia seja pautada por um procedimento específico de escolha de representantes, mas é um processo específico que não se baseia apenas e tão somente no ato de se realizar eleições, porque senão nós teríamos que chegar à conclusão de que a Síria seria, por exemplo, uma democracia simplesmente porque existe uma eleição em que o único candidato é eleito com 99% dos votos. A ideia de uma democracia por um processo eleitoral democrático, ela pressupõe obrigatoriamente a ideia de eleições competitivas. Esse conceito de eleições competitivas ou de competição na arena política é trazido com muita ênfase pelo Schumpeter, também pelo professor Adam Pizerowski, mas a ideia de que dentro de um contexto de um processo eleitoral democrático, de uma democracia de fato efetiva, o acesso ao poder político ele precisa se dar por uma competição. Ou seja, a expressão arena política é como a arena dos gladiadores, em que dois ou mais combatentes vão disputar o acesso do poder político. E essa ideia de arena política, de espaço de debate, de uma luta competitiva para acesso ao poder, ela é muito importante porque ela só vai ser de fato uma competição se alguns princípios estiverem assegurados para que de fato a gente tenha uma competição. E o Schumpeter vai falar como primeiro ponto o seguinte: como assegurar a competição? Como garantir que de fato eu tenho um processo eleitoral democrático que se pauta em alguns princípios de funcionamento, mas que de fato garante a ideia de uma competição? E ele vai dizer: nós conseguimos assegurar a competição se nós garantirmos dois sobreprincípios.
Primeiro, que é a ideia de alternância, ou seja, a possibilidade ou a real possibilidade de que o poder seja assumido por pessoas distintas. Se não existe uma real possibilidade de alternância do poder, aquela competição é uma simples farsa, é um simples simulacro, e em razão disso nós não teríamos o processo eleitoral democrático. Então o primeiro passo é garantir a alternância. Mas além de garantir a alternância, o sistema político também precisa garantir a noção de tolerância, que é a ideia de que a oposição, de que aquele que perdeu as eleições, ele tem a capacidade, tem a possibilidade de retornar ao palco da disputa e de, quem sabe, em algum momento, assumir o poder político. Então a eleição competitiva é a eleição que garante, dentro do espaço de disputa eleitoral, a ideia de uma competição baseada na alternância e na ideia da competição ou da competitividade. Mas por que isso é importante para o que a gente está discutindo aqui? E por que a gente precisa voltar nessa ideia da teoria política? Porque, além desse princípio fundamental da competição na política, existe um outro princípio que também está atrelado ao processo eleitoral, que é a ideia de paridade de armas. Vejam, paridade de armas não é um princípio que vai estabelecer que todos os candidatos, que todos os contendores da arena eleitoral têm acesso aos recursos na mesma efetividade. Mas a ideia de que a competição ela pode permitir que qualquer um, mesmo que tem menos recursos, mesmo aqueles que não são conhecidos, aqueles que têm menos tempo de rádio e TV, a ideia de que qualquer um pode de fato ganhar as eleições. E nesse contexto de paridade de armas e de desequilíbrio é que entra a questão relativa ao uso da inteligência artificial generativa. Porque um primeiro passo, eu acho que uma primeira reflexão que a gente precisa ter é justamente como que a gente vai assegurar essa competição mais ou menos igualitária, porque ela não precisa ser necessariamente isonômica, mas eu tenho que garantir uma paridade de acesso aos recursos. Como que a gente garante, no contexto de uma sociedade como a nossa, que todos os candidatos que vão concorrer a determinados cargos, aos cargos mais importantes, que eles vão ter acesso ao uso da IA generativa na mesma proporção? Porque a gente sabe que, dentro da ideia do domínio do poder econômico, que consequentemente alcança o poder político, e aqui eu estou parafraseando algo que o Bob já falava há muito tempo, o que me parece é que os candidatos que tenham acesso a um recurso financeiro maior, eles consequentemente vão ter acesso aos melhores sistemas de uso da inteligência artificial e, consequentemente, o resultado que eles vão conseguir com o uso dessa inteligência é muito maior do que, por exemplo, candidatos menores, do que candidatos que não são conhecidos, do que candidatos, inclusive, que sequer fazem noção do que é a inteligência artificial generativa, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente pensar por essa perspectiva da própria noção de competição. Como que a gente, ao permitir ou ao reconhecer que a IA generativa vai assumir um espaço dentro da arena eleitoral, como é que a gente pode garantir que, de fato, esse acesso ele vai ser, pelo menos de alguma forma, parametrizado? Para que a gente não tenha uma distorção muito grande em que alguns candidatos já saiam muito na frente na disputa eleitoral. Porque esse impacto pode gerar prejuízos para a ideia de alternância, para a ideia de tolerância, até mesmo porque quem já está no poder, inclusive, tendo acesso a inteligências artificiais com um alcance e um potencial muito maior, né, a chance dele permanecer no poder ela é muito maior. E aí a gente tem um prejuízo para a própria noção de alternância. E aí, até pegando o gancho com o que o Matheus foi falando e também a Carla, a gente tem esses exemplos do uso da inteligência artificial no mundo, não apenas no Brasil, mas eu fico pensando muito em dois aspectos centrais. O primeiro aspecto é o seguinte: hoje, a Carla pontuou muito bem, nós temos uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que, embora admita o uso da inteligência artificial, traz duas regras muito explícitas. A primeira é a questão da vedação ao uso de deepfakes, e isso pode gerar a cassação do registro ou a cassação do mandato. E a segunda, que é a questão da identificação explícita. Eu vou falar muito brevemente dos dois pontos e qual é a preocupação que eu tenho com relação aos dois pontos. Primeira preocupação, que é a preocupação da identificação explícita. Eu pergunto a vocês, será que num contexto de polarização política que nós vemos hoje no Brasil, no mundo,
mas principalmente no Brasil, será que a simples indicação minúscula numa publicação do Instagram ou do Facebook de que aquilo é um conteúdo gerado por inteligência artificial vai ser capaz de conscientizar os cidadãos de que aquele conteúdo de fato é um conteúdo gerado por inteligência artificial? Porque vejam, as pessoas elas não querem ler as legendas, elas não querem ler ou assistir, inclusive, o conteúdo integral de um vídeo. Elas se atêm aos 10 primeiros segundos. E aí eu fico me perguntando, será que esses eleitores que estão dentro desse contexto em que, inclusive, o acesso à informação, embora seja múltiplo, tem sido visto cada vez com menos responsabilidade. Será que essa exigência, de fato, vai ser capaz de suprir os danos que a IA generativa pode causar? E um segundo ponto que me preocupa é que essa previsão da cassação do registro ou do uso da IA generativa pelo uso de deepfake vai abrir uma margem de questionamento da própria legitimidade da justiça eleitoral como alguém que, dentro de um contexto de decisões individuais, vai ter que aplicar a exclusão de um candidato da arena eleitoral, que é a penalidade mais grave que a gente pode ter. Então, não estou dizendo aqui que eu sou favorável ao uso de deepfake, mas o ponto central é, quando a gente fala de produção de conteúdo, de material de campanha, a gente tem uma zona cinzenta que é muito complexa, que é inclusive uma zona cinzenta de responsabilidade. Como que eu sei, por exemplo, que quem gerou aquele conteúdo foi determinado candidato? Esse é um ponto importante, porque hoje qualquer pessoa comum, tendo acesso, inclusive a inteligências artificiais generativas gratuitas, conseguem gerenciar esse tipo de conteúdo, esse tipo de material, né? E o legislador ele não tratou a respeito disso. Então a gente tem alguns pontos de preocupação que, de novo, elevam o potencial da inteligência artificial de desequilibrar completamente o pleito eleitoral. Porque aqueles que já dominarem ou que tiverem, digamos, as equipes montadas dentro de uma estrutura burocrática de financiamento muito grande, essas pessoas elas vão dominar o espaço da política, né? E aqueles políticos, digamos, tradicionais que priorizavam muito mais o contato pessoal, uma ideia de representação de fato, eles vão sendo pouco a pouco excluídos do jogo eleitoral. Então, de um certo modo, a sociedade perde, porque a gente perde um vínculo de ligação que é um vínculo pessoal, que é o cerne da própria ideia de política, com o uso da inteligência artificial, né? Então, eu acho que esses são alguns pontos que a gente precisa se preocupar, até porque a gente tem esses cenários de deturpação e que trazem, inclusive, um segundo problema, que é o problema da ideia de livre identificação ou de livre formação do pensamento. Por quê? Porque quando eu tenho uma inteligência artificial generativa que, por exemplo, é usada para causar desinformação, imaginem que uma notícia é divulgada faltando 2 dias para a eleição, faltando 1 dia para a eleição. E aí quem vai ter que analisar se aquela notícia, se aquele fato, se aquele ato político teve ou não o condão de desequilibrar o processo eleitoral é a justiça eleitoral. E aí a gente está falando de uma situação extrema em que um juiz eleitoral pode olhar e falar, olha, você abusou dos meios de comunicação e em razão disso estou cassando o seu registro, estou indeferindo o seu registro, estou cassando a sua candidatura. E aí eu penso sempre em como isso pode esticar ainda mais a corda da polarização. Porque a gente não tem uma definição muito clara desses termos, e o Tribunal Superior Eleitoral, que vem fazendo um trabalho excepcional, né, ele é colocado no meio do furacão justamente por uma ausência legislativa, né? E a gente precisa pensar nos impactos que isso traz para a própria formação do pensamento e a própria formação da livre escolha eleitoral. Então a IAG ela pode ser usada para desinformação e para gerar esse contexto que no Brasil a gente sabe que já é um contexto extremamente complexo. Mas como eu disse, a IAG ela não tem só malefícios, ela também pode ser usada para o bem. Um dos pontos que a gente sempre costuma destacar é de que, muito embora talvez as mais sofisticadas sejam usadas por quem tem mais recursos, mas aqueles candidatos que não são conhecidos, que não fazem a mínima ideia de como montar um esquema de campanha, que não sabem como inclusive fazer material de campanha, eles podem usar a inteligência artificial para reduzir custos. Ou em muitas situações eles nem têm financiamento eleitoral,
porque o partido político não destinou verbas suficientes. A inteligência artificial pode ajudar, por exemplo, a candidatura de mulheres na política, de pessoas excluídas da política, que são, por várias razões, não colocadas como prioridade pelos partidos políticos. Então, a inteligência artificial ela pode potencializar isso. A inteligência artificial também pode ser usada de forma muito importante para retomar o diálogo da sociedade civil com os candidatos. Então, hoje, por exemplo, um candidato ele não consegue ouvir a representação e a fala de dezenas, de centenas de milhares de eleitores. Mas talvez com algum tipo de assistente virtual, em que é possível categorizar as demandas que são apresentadas com o uso do Big Data em conjunto com a inteligência artificial, seja mais fácil que os representantes consigam ter acesso às pautas principais das pessoas que eles representam. E a gente também tem uma possibilidade que é uma questão relativa à própria ideia da acessibilidade das campanhas. Então, o uso da inteligência artificial pode ser, por exemplo, utilizado para facilitar que o candidato consiga se comunicar com pessoas que, por exemplo, precisam de uma comunicação em Libras, e existe a possibilidade que a inteligência artificial faça isso. Então, a gente tem pontos que são muito favoráveis e que, inclusive, podem ajudar no combate à corrupção. A gente viu agora na Albânia, salvo engano, a primeira-ministra que foi nomeada, que é uma inteligência artificial, que é a Diela, que vai ajudar a fazer o quê? A gerenciar os contratos e as licitações públicas para evitar indícios ou causas de corrupção. Então, de novo, a inteligência artificial generativa, ela tem um potencial gigantesco, tanto para o bem quanto para o mal. Eu costumo sempre falar isso nas aulas, que a IA ela não é mal por natureza, mas ela pode ser direcionada para desequilibrar a competição na política. E muitas vezes as pessoas discutem isso e pensam só no aspecto prático, mas esquecem de pensar que por trás da decisão matemática de um voto, uma cabeça, ou um voto, uma decisão, a nossa consciência é formada por todas as informações que nós recebemos. E o uso da inteligência artificial pode estar desequilibrando a forma como o eleitor forma sua convicção pessoal e também desequilibrando como os candidatos se colocam na arena eleitoral. Então a gente também precisa pensar sob essa perspectiva, porque se existe uma deturpação na competição da arena eleitoral, a gente precisa repensar se de fato existe uma democracia, pelo menos no aspecto procedimentalista. É isso, eu não quero me alongar muito, mas já agradeço de novo a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Wagner. Esses últimos minutos, eles serão para dúvidas, tá? Qualquer um de vocês que queira vir aqui fazer alguma pergunta. Só uma questão, como no chat, você me explica aqui só para eu ver se tem também alguma pergunta no chat. Eu até vou começar com uma pergunta minha, tá? Antes. Essa pergunta pode ser tanto para Carla, quanto para o Wagner, quanto para o Matheus. Ela envolve uma questão do contexto regulatório em si. Nós tivemos, basicamente, a PL 2630 ela foi enterrada. Nós não conseguimos regular as plataformas por meio dessa PL, que foi marcada por muito lobby e também muitos movimentos antirregulatórios. E a gente sofreu uma grande derrota na PL 2338 em dezembro, quando teve uma alteração no texto legislativo que retirou as plataformas como alto risco, né? E isso tirava dela a maioria das obrigações que ela teria, desde uma avaliação de impacto, as medidas de governança, que foi uma grande vitória das Big Techs, né? Dentro desse contexto regulatório, mas ao mesmo tempo a gente teve um contrabalanço da decisão do STF na interpretação conforme do Marco Civil, do artigo 19, que trouxe não uma ideia de objetificar a responsabilidade, mantendo ela ainda subjetiva, mas com uma espécie de dever de cuidado. Essa questão de trazer alguns critérios. Aí vem até essa pergunta de será que ela é suficiente para fazer com que as plataformas cooperem, porque a resolução também, a resolução do TSE, ela acaba por mais que ela apresente alguns critérios, ela acaba sendo um tigre sem dentes, assim, em questão de responsabilidade civil. Mas agora com essa interpretação
interpretação do STF em relação ao Marco Civil. Como que você vê essa questão, Wagner, Carla? Vocês acham que essa decisão em si, tendo as sucessivas derrotas que nós tivemos na luta por trazer algum tipo de responsabilização das plataformas, seja pela PL 2630, seja pela 2338, essa decisão do STF, ela coloca algum colchão de proteção para a gente? E se ele é suficiente, não? Se ele é muito pouco ainda? Bom, não sei se a Carla quer começar. Se quiser, Carla, pode começar, eu falo em seguida, pode ficar tranquilo. Tá bom, pode começar, Wagner. Bom, assim, acho que o primeiro ponto é o seguinte, de novo, eu reconheço de muitas formas e sou um grande defensor das instituições. Acho que o TSE e o Supremo fazem nessas decisões um papel importante, que é o papel de suprir uma lacuna deliberada. Então não é uma lacuna, não é uma omissão ingênua do Congresso em não tratar sobre esses temas. Então acho que é uma omissão deliberada. Mas eu sempre fico com receio da perspectiva do processo eleitoral, que primeiro, essa abertura interpretativa que fica muito ampla, você tem uma elasticidade muito grande nesse aspecto, e segundo, isso potencializa, inclusive, as discussões que a gente tem de legitimidade, porque, de um lado, para o cidadão comum, se você tem uma lei que foi aprovada pelo Congresso, né, na cabeça das pessoas, essa lei tem uma legitimidade, porque ela passa por um Congresso que foi eleito. Mas quando isso vem de uma imposição de interpretação do Supremo e do TSE, de novo, na minha concepção, adequadas para você equilibrar o jogo político, isso acaba acentuando a polarização que a gente já tem e trazendo um problema que é um problema de aplicação. Acho que óbvio que a interpretação do Supremo sobre o alcance da responsabilidade do Marco Civil para alguns temas, desse dever, digamos, de ofício que as plataformas precisam ter para excluir alguns conteúdos, isso é importante, mas veja que do ponto de vista eleitoral, o efeito prático dessa decisão do Supremo não é tão relevante se a gente parar para pensar na ideia do impacto no voto. Porque é óbvio que vai ter um impacto na responsabilização das plataformas, do dever de exclusão, mas o grande ponto para mim é a margem cinzenta que a gente tem, inclusive das decisões do TSE, que tem que ser no sentido de averiguar qual foi o impacto que essa desinformação causou na cabeça do eleitorado. Porque isso vai ser sempre presumido. Então alguém que vai um dia antes da eleição e, por exemplo, gera uma desinformação, como que eu vou fazer para entender qual é o impacto daquilo na cabeça dos eleitores? Primeiro é quantificar, inclusive, quantos eleitores foram impactados por aquela decisão. Então, essa ausência de parâmetros normativos mais claros, que deveriam vir no primeiro momento pelo Legislativo, eu acho que é algo que nos coloca numa preocupação constante de aprimoramento dos institutos, porque de novo, a gente acaba jogando a responsabilidade para o judiciário, e aí depois as pessoas vêm reclamar que o judiciário no Brasil tem que tomar decisões, quando na verdade ele é provocado por uma inércia do legislativo. Né? Então, eu acho que, enfim, respondendo diretamente, eu acho que melhora a decisão do Supremo sobre o artigo 19, melhora, mas eu ainda acho que a gente precisaria ter normas expressas, a aprovação, né, da regulação da inteligência artificial no Brasil pelo Legislativo, com propostas que passem pela necessidade de oitiva dos especialistas, da sociedade civil, porque também não adianta de nada a gente aprovar um projeto que não corresponda à realidade da nossa sociedade. Perfeito. Carla, quer pontuar? Eu acho até que esse é um ponto importante, essa última fala do Wagner, que até é um papel que a Data Privacy faz também, representando a sociedade civil, também faz parte da coalizão de direitos em rede. Enfim, se você quiser pontuar algo nesse sentido. Sim, quero pontuar sim, e aí também trazendo até um pouco dessa avaliação do atual contexto, né, que falando sobre esse modelo brasileiro de autorregulação das plataformas e que está posto ali no artigo 19 do Marco Civil, foi bem como o Wagner trouxe, né, já não responde de forma eficaz esses desafios contemporâneos que a gente tem hoje no nosso ambiente digital.
né? Então, a gente tem algumas exigências. Então, por exemplo, uma prévia para uma remoção de conteúdo, embora originalmente esse conteúdo ele tenha esteja sido concebido em uma salvaguarda, liberdade de expressão, na prática ela tem funcionado como escudo também de omissão, né, das plataformas e principalmente diante dos conteúdos de alto risco. E aí, especialmente aqueles que envolvem crianças, adolescentes, ameaças diretas e indiretas, e principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Então, essa limitação, ela gera bastante um vácuo de responsabilização, né? Então, a partir dessa ciência da baixa probabilidade de consequências legais ou até mesmo de nomenclatura, por exemplo, a gente sente muita falta das definições, né? Então, a gente fala tanto sobre deepfakes, sobre IAs generativas, mas até mesmo falta essa distinção, sabe, do que são esses conceitos. Até o Wagner trouxe na primeira fala dele sobre do que a gente está se tratando, né? Então, a gente está tratando de democracia, a gente está tratando de inteligência artificial, a gente está tratando de deepfakes, de deep nudes, então a gente está trazendo diversas variações que a gente também não dá conta, sabe? Então, por exemplo, a própria resolução também não traz essas definições, né? Então, cria-se também esse vácuo e fica muito à mercê do próprio judiciário de ter que entender e elaborar essas ações, né? Então, é preciso ir além, né, nesse ponto de avaliação, de entender essa avaliação de impacto, que já adota também experiências internacionais, incorporadas também no próprio TSE, para o nosso contexto eleitoral, né, que vem avançando e pensando mesmo nessas possibilidades de atualização constante, né, e a gente sempre pensa bastante sobre uma avaliação de impacto obrigatórias, né, e que sejam sempre atualizadas, né, que podem até mesmo funcionar como esse contrapeso aí à lógica que antecipa esses riscos sistêmicos e dos seus próprios sistemas. E alguém tem alguma outra dúvida? Matheus? Matheus, pode vir aqui, por favor. Ah, Matheus queria complementar, desculpa. Rapidão também, é só um tweet. Um ponto que o Wagner levantou, assim, sobre essa questão da omissão deliberativa do Congresso, né? Ah, tá sem som? Alô, alô, alô? Vê se tá ligado. Desligou. Vê se acabou batendo. Vamos pegar o... Mas acho que o pessoal dá. Acho que dá pra ouvir, né? Tá certo, bora botar o vou pra jogo. Mas então, essa questão. Então, era só esse gancho que o professor Taroni trouxe, desculpa, o professor Wagner trouxe nessa questão da omissão deliberativa do Congresso. E, assim, também teve muito essa questão do lobby das próprias plataformas, né? Nos últimos anos, as plataformas elas vêm junto justamente para tentar barrar regulações relacionadas aos serviços e aos produtos, não só no Brasil, no mundo. E aconteceu com o PL 2628, né? E também aconteceu junto com o PL 2338 nesse tópico específico, quando era para criar regras específicas para elas, né? Assim, o que a gente vem identificando no ano passado, por exemplo, as próprias plataformas, Big Techs e desenvolvedoras de IA entraram num pacto, digamos assim, para tentar criar regras e políticas para tentar diminuir os usos, né, das suas próprias ferramentas em contexto eleitoral. E, obviamente, tiveram alguns casos interessantes, né, o Gemini, o ChatGPT, criando políticas específicas, proibindo o uso dessas ferramentas para contextos eleitorais, mas o que a gente vem também identificando desde o início desse ano para cá, como essas próprias políticas, né, essa autorregulação, ela está muito frágil. Então, assim, ano passado elas estavam super empenhadas em criar regras e políticas para tentar diminuir esses usos, mas pode ser que próximo ano não, né? Então, assim, fica também essa mercê
dessa situação. Claro que tem os pontos que a Carla e o Wagner trouxe, né, de desenvolvimento, de lacunas, enfim, que caem nas costas do judiciário, mas por outro lado também, quando a gente tentou ali desenvolver um projeto, a gente acabou barrando, né, enfim, esse muro aí desse lobby pesado das plataformas. Pode vir aqui. Esse microfone não tá funcionando, né? Não. Tá. Ah, ninguém tá ouvindo? Tá, peraí. Muito obrigado. Deu certo? Consegue me escutar? Deu certo? Carla, consegue nos ouvir? Aparentemente não. Não, seria no geral, mas mais voltada ao Matheus, acredito. Bom, basicamente. Obrigado. Basicamente, me parece que o potencial danoso do uso eleitoral de sistemas de IA, ele tem muito a ver com a capacidade que eles têm de ludibriar o eleitor, de enganar o eleitor se passando por algo real, ou pelo menos correspondente à realidade, especialmente quando a gente considera as deepfakes. O que, por exemplo, pode acabar influenciando, como o professor Wagner bem pontuou, a capacidade do eleitor de formar suas cognições, a sua opinião, sua posição e etc. No entanto, nos próprios exemplos que você mostrou na apresentação, existem alguns tipos de uso de sistemas de IA que eles parecem inofensivos ou que pelo menos não se passam como reais. O exemplo é o próprio vídeo do PT de pessoas carregando um saco escrito imposto, que seria o peso dos impostos ou algo do tipo, ou o uso de aquele visual do estúdio Ghibli e tudo mais. Então, pode-se ter o receio de que uma regulação excessivamente restritiva do uso eleitoral de IAs acabe não só limitando os sistemas que têm de fato um potencial danoso por enganar o eleitor, mas também aqueles que são inofensivos, benéficos e tudo mais. Como é que a gente pode mensurar, então, esse potencial de dano de sistemas de IA em eleições? E, portanto, como é que a gente pode regular isso sem que acabemos impedindo um uso positivo? Nosso nome? É João Pedro. João Pedro. Então, João, realmente... Você caiu de novo, mas acho que dá pra falar, né? Vocês me ouvem assim? Perfeito. Então, João... Voltou. Então, João, olha só, realmente esse é o grande desafio quando se trata de inteligência artificial, deepfake e desinformação, né? É a gente mensurar esse impacto desinformativo desses conteúdos. Justamente porque muitos deles começam com um elemento humorístico, por exemplo, né? Não sei se você viu aquele vídeo do canguru tentando ali embarcar, né? Que era inteligência artificial. Então começa, ele de certa maneira tem uma entrada humorística, né? Ou até mesmo satírica, enfim. Mas, enfim, alguns pesquisadores vão pontuar que até mesmo esses conteúdos humorísticos têm esse impacto desinformativo, porque é tão real, é tão realístico, né? É hiperrealístico, que desorienta quem não tem um letramento, enfim, que já está ali sabendo que tipo de conteúdo é esse, né? Então, realmente fica esse grande desafio de tentar, de certa forma, criar uma avaliação de risco desinformativo, assim, do mais ingênuo, né? Do mais inofensivo até o mais perigoso, digamos assim, né? E realmente, como você falou, fica esse desafio na regulação, né? Até que ponto é o limite ali, até mesmo de tentar impedir liberdade de expressão, até mesmo alguma peça humorística, alguma peça artística, né? Fica esse grande desafio. Eu acho que a gente está caminhando, a gente está tendo que trocar o pneu do carro enquanto o carro está em movimento. Então, e ao mesmo tempo, essas tecnologias elas se aperfeiçoam muito rápido. Então, a gente está falando hoje do VO3 do Google, daqui a 6 meses é outra ferramenta muito mais poderosa. Né? Veio aí o Banana, esqueci o nome certinho, mas que a imagem a IA de imagem do Google também, né? Produzindo imagens extremamente realísticas a partir de um comando de texto. Então, inclusive, no observatório, a gente vem discutindo essa criação até mesmo de um certo tipo de avaliação de risco, assim, do menor risco ao maior risco desinformativo, né? Porque é isso, é como o professor também falou, né? Essas tecnologias elas não são más,
elas não são naturalmente más, é realmente ali o impacto, o uso específico dela para determinada coisa, né? Você tem aí as ferramentas de IA generativa de áudio, que hoje criam essas músicas engraçadas, né? Mas ao mesmo tempo é a mesma ferramenta que vai produzir, que pode produzir um áudio de um candidato X falando uma mentira que não falou, né? Então realmente fica esse grande desafio de criar limites. Eu acho que é um debate que não só o Brasil está fazendo, mas de maneira internacional também, pesquisadores de desinformação, está todo mundo meio tentando entender ali qual é o limite de criar regras, ou então do impacto desinformativo negativo para aquilo ali, né? Eu acho que o debate está agora no centro do furacão, do olho do furacão mesmo, assim. Só até para complementar, acho que são 2 pontos. Primeiro, é a gente partir, inclusive, do conceito que a gente já tem no direito eleitoral, que é a ideia da propaganda eleitoral negativa, que não apenas é admitida na justiça eleitoral, como ela é incentivada, que é a ideia de você ter, digamos, uma proteção maior da liberdade de expressão eleitoral dos candidatos e, consequentemente, o uso dessas plataformas, inclusive até para críticas, para sátiras, deveria estar garantido. Mas eu acho que o segundo ponto e o mais importante é que não adianta a gente pensar apenas em regulação se a gente não pensar em formas de cidadania digital. Educação, conscientização, que é a grande resolução que a gente tem para a desinformação. Eu sempre falo com o professor Diogo Reis sobre isso, a gente até acabou de fazer um artigo que vai sair num livro sobre desinformação eleitoral, que as pessoas ficam discutindo a criminalização da desinformação eleitoral, a criminalização, e esquecem da parte da conscientização e da educação. Porque de nada adianta eu ter o uso de inteligência artificial se as pessoas elas conseguirem discernir o que é realidade ou não. É óbvio que em algumas situações, em algum contexto, isso pode ser muito difícil. Mas se a população fosse ensinada a conseguir identificar o que é ou não, se as pessoas fossem, por exemplo, digitar no Google uma informação para confirmar a veracidade de alguma coisa, esse letramento digital, eu acho que é algo que tem que ser, primeiro, é o passo inicial, para depois a gente pensar nessa questão da regulação e em como regular. Então, às vezes, a gente coloca sempre a regulação para correr atrás do prejuízo e deixa de lado essa ideia das políticas de educação, que inclusive no Brasil, me desculpem, mas para mim não é também ingênuo, é deliberado. A desinformação ou a falta de educação e conscientização cidadã é um projeto político de quem está no poder. Então a gente ainda tem esse desafio adicional, não só no Brasil, mas no mundo. Então é por isso que a gente precisa caminhar, acho que nessas 2 frentes. Conscientizar, ensinar as pessoas sobre, inclusive, o uso benéfico da inteligência artificial e, consequentemente, tentar regular de alguma forma, porque se a gente deixar nas mãos do poder econômico, enfim, o Bobbio, de novo, sempre o Bobbio já falava, né, de que o poder econômico ele vai cooptar o poder político e, consequentemente, ele vai dominar tudo que a gente tem na sociedade. Então a gente precisa tomar cuidado, porque as Big Techs são um exemplo disso, né, de como as democracias no mundo elas estão sendo, de certo modo, capturadas por interesses econômicos que ditam as regras do jogo. Então a gente precisa tomar esses cuidados para a gente conseguir avançar. Perfeito, Wagner. Muito obrigado. Gostaria de saber se alguém aqui tem mais alguma dúvida. Gostaria de fazer alguma pergunta. Agora sim, voltou. Então, caso não, nós iremos encerrar o painel. Foi um prazer imenso. Agradeço demais, Carla, pela sua presença. Muito obrigado pela disponibilidade. Matheus, muito obrigado também, foi sensacional. Wagner, não tenho palavras, sempre muito solícito. Sempre quando eu te convido, eu acabo te deixando doente antes, né? Hoje, dessa vez deixei com faringite. Próxima vez eu vou jogar o convite com uns 3 meses de antecedência, que aí não acontece isso. Bom, pessoal, muito obrigado. Caso você surja ainda alguma dúvida que vocês queiram encaminhar para a gente, eu fico à vontade para responder posteriormente, encaminhar para os painelistas, e é isso. Muito obrigado.